para quem não conhece a Coru, né, basicamente a gente tem soluções de aprendizado, é uma empresa de educação corporativa, para acelerar carreiras e negócios. Então a gente tem soluções de aprendizados que transformam sonhos em resultados. O nosso modelo de formação é por torres, né, por habilidades. Então a gente tem a torre de tech, de growth, pessoas e performance, indústria e operações. Então a gente vai nas empresas, fornece capacitações, cursos em várias torres, para, né, fomentar o aprendizado nessas áreas. Então, ao longo da nossa trajetória de cerca de 2 anos e meio, 3 anos, né, uma empresa jovem, a gente já impactou aí mais de 300 empresas e 12 mil pessoas nessas torres. Algumas empresas são essas aí que estão na imagem. Esses são os nossos fundadores, o Daniel Spolaora, nosso CEO, teve uma passagem aí pela Falcone, Ambev Tech. A Raíssa, que é a nossa diretora de Growth, passou pela Startse, Contabilizei, Remessa Online. A Priscila Costa, de Operações, passou pela Ambev, Movida, Doutor Consulta. E o Lucas Santiago, da Q2 e BRQ. Então é isso, gente. Fiquem à vontade, a gente pede para quem puder, né, abrir a câmera aí para a gente ver o rostinho de cada um, e é para ser um bate-papo mesmo. E é isso. Deixa eu tirar aqui minha apresentação. Opa, vocês estão vendo a minha Realmente, tela? entrou, né? Parei de Agora compartilhar. duras. Estamos vendo Duran. Agora eu tô vendo a tela durando. Bom, essa é a ideia. Bom, pessoal, sejam todo mundo bem-vindo aí a esse nosso encontro. Muito feliz pelo convite. A Raíssa trabalhou comigo na Cremer, e a Fernanda Alves também não apareceu aí, mas eu sei que está junto, com a Curu aí, então muito feliz pelo convite. E quando fizeram esse convite, eu logo pensei em fazer um bate-papo, um fórum, convidando dois experts, mesmo como a Mayra falou, dois especialistas, que eu queria apresentar aqui junto comigo, que a ideia é que a gente possa trocar, para quem está presente, vendo ao vivo, poder fazer bem um workshop, um fórum mesmo de discussão aí sobre o growth, e para quem está assistindo depois poder pegar os melhores momentos dessa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo, que a ideia aqui a gente quer muito, como são especialistas que vivenciam, né, há um bom tempo o growth B2B, poder ter trocas, dicas, entender um pouco na prática as dores, né, e os desafios, para a gente ver também que não está sozinho nessa jornada, que a gente sabe que o growth B2B só muda o endereço, os desafios são os mesmos, né, apesar que temos públicos diferentes, temos estratégias diferentes, mas o objetivo final é o mesmo, que é gerar receita, é gerar conversão, é gerar lead para dentro de casa. Então acho que esse é o objetivo aqui da nossa conversa de hoje. E eu queria começar apresentando esses dois feras aí. Bom, então, aproveitando para apresentar um pouco aí de quem vai estar com a gente nesse papo de hoje, o Vitor Dias. Tive o prazer de trabalhar com ele um período aí no Alicerce Educação. Ele que já tem uma longa experiência com Growth B2B, né? Além de head, diretor de marketing aí por uma longa jornada. Atualmente ele tem uma grande Foi meu agência. domingo. Vocês estão vendo a minha tela, né? Uma grande agência aí de B2B, de conversão, de marketing, né? De growth, que vocês podem depois estar conhecendo e vendo, que eu tenho certeza que vai ajudar na geração de demanda, vai ajudar a empresa de vocês. E hoje tem a oportunidade de conhecer um pouco das estratégias que ele faz no dia a dia, né? Poder contar aqui junto com a gente. E também o outro convidado é o Nicolas. É um grande amigo também, um profissional aí de uma longa jornada como head de marketing, passou por empresas e agências de grande porte, startups, e hoje ele também está atuando na Mirante Tecnologia, num trabalho de head de marketing. Então tem muita coisa legal para contar aí. E eu, Urano, tenho uma experiência aí também de longa jornada com marketing, e a minha última experiência foi numa empresa de educação, no trabalho também de growth, voltado para o B2B, onde eu também trabalhei com o Nicolas e o Vitor, né, em momentos diferentes, mas aprendi muito com eles em relação ao trabalho de marketing B2B, que eu acho que hoje vai ser um papo legal da gente estar trocando juntos aqui nesse momento, tá? E aí, para quem está nos assistindo, né, e para quem está aqui nesse nosso fórum, como eu falei no início, a ideia é a gente bater um papo. Eu tenho algumas perguntas guias que vão aquecer esse nosso momento, mas eu tenho certeza que as dúvidas vão surgindo. E o interessante é que quem está aqui possa ir compartilhando também, né, e tirando dúvidas
pelo chat, e a gente pode abrindo também aqui o microfone para poder compartilhar, já que nós estamos num fórum que é possível, né? Quando a gente tem uns espectadores aí muito maiores, às vezes não é possível fazer esse formato, mas eu tenho certeza que se torna ainda mais prazeroso esse nosso bate-papo. Opa, tem mais gente entrando aí. Bom, vamos então aquecer um pouquinho, né, Nicolas e Vitor, mas antes de começar as perguntas, eu queria que vocês também se apresentassem um pouquinho, fiz uma breve apresentação da expectativa do nosso papo de hoje e também falar um pouquinho da experiência de vocês no B2B, no Growth, né, no marketing. Queria começar pelo Vitor aí, Vitor Dias. Tudo bem, meu amigo? Tudo certo. Pô, gente, feliz de estar com vocês aqui. Um dos assuntos que eu mais gosto de falar é sobre aquisição, B2B. Eu sou muito nerd dessas coisas de geração de demanda e B2B. É meio hobby, assim. Então, é uma coisa meio esquisita do meu lado aqui. Então, às vezes, se eu estou sozinho em casa, eu abro, fico vendo coisas, fico vendo vídeos, fico procurando outros caras mais inteligentes e coisas novas. Então, para mim, virou hobby, muito hobby. Além do meu trabalho, é meu hobby, assim. Então, estou muito feliz de estar aqui para a gente falar sobre isso, que é um assunto que eu tenho a felicidade de trabalhar com o que eu gosto e poder agregar também e compartilhar os aprendizados aí ao longo do caminho, né? Então, é uma história muito rápida. Então, eu sempre estive dentro, no mercado B2B. Eu já caí, tipo, da faculdade dentro do B2B, assim, então, como analista já, e nunca saí. Então, eu só sei o que é o B2B. Normalmente, meus amigos todos eram, sei lá, estagiário em alguma agência ou alguma indústria ou coisa parecida. Eu estava sempre em empresa de software de tecnologia, que inclusive tinha muito pouco profissional de marketing dentro dessas empresas. Era bem exceção, assim. E aí, ao longo dos anos, eu vejo que vem crescendo, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Eu acho que é um mercado ainda imaturo, é, na proporção, né, do mercado, quantas empresas tem, quantos analistas de marketing tem, quantas diretorias de marketing tem dentro do B2B, não é tanto assim. De venda sempre tem, de marketing, às vezes sim, às vezes não. Então, é uma oportunidade muito legal para a gente para explorar e conectar nessas empresas e gerar resultado, né? Então, estou animado com esse papo aqui para a gente trocar ideia, aprender com vocês também e, eventualmente, tirar alguma dúvida que eu consiga. Então, é isso. Valeu, gente. Então, obrigado, cara. Obrigado aí pela breve apresentação. Nicolas, também puder dar umas palavrinhas iniciais do nosso fórum. Legal. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, primeiro também quero agradecer aí pela oportunidade, né, de participar desse encontro com vocês. É um prazer enorme estar aqui do lado do Uras e do Vitinho. São íntimos já, amigos, né? Para mim, duas grandes referências aí, grandes parceiros, né? E eu fico muito feliz em ter a oportunidade, né, de estar aqui junto com vocês, né? Aprendi muito e quando a gente trabalhou juntos, né, vai ser bem bacana aí dividir esse momento com vocês. Bom, eu sou publicitário de formação, eu trabalhei em algumas agências bem legais aqui em São Paulo, né, e depois eu entrei no universo corporativo e não saí mais. Eu estou no marketing B2B há uns bons anos. Atualmente, eu estou como Head de Marketing na Mirante Tecnologia. Tá? A Mirante é uma consultoria de TI que está há mais de 26 anos no mercado, né? A gente já atende grandes clientes como Petrobras, Sicoob, Itaú, entre outros, né? Eu já venho na posição de Head de Marketing há bastante tempo, passando por diferentes mercados, mas hoje eu estou bem focado em Tech B2B e especialmente em ABM, né? Que é Account Based Marketing para gerar valor aí dentro de negócio que tem um ciclo de vendas mais complexo, né? Então, assim como o Vitinho, eu adoro falar sobre isso, não recuso convites para um papo com esse tema, né? E aí espero contribuir compartilhando algumas histórias legais, assim, de quem está botando a mão na massa, né, na prática aí para fazer acontecer. Maravilha, obrigado também, Nicolas. Vocês viram que eu escolhi duas pessoas aí muito boas que me ensinaram muito para esse nosso bate-papo, né? Bom, vamos começar então. Acho que para esquentar um pouquinho, eu estou trazendo algumas perguntas aqui para gerar para nós, podemos começar a discussão, mas vocês também aí que estão presentes na nossa live podem comentar no chat, fazer as perguntas também. Está entrando mais gente aí também participando. Mas vamos lá. A gente falando, quando fala de marketing growth, eu passei por isso, né? Eu tenho, deu 5 anos de empresa recente, que onde tinha esse trabalho de growth.
E nesses 5 anos já teve mudança, né? O marketing e o growth mudaram muito nos últimos anos. E a ideia, na visão de vocês, né? Começando talvez pelo Nicolas aí, quais foram os maiores aprendizados práticos? Que eu gosto de falar de prática, né? A gente sempre fala de conceito, mas a gente gosta de falar de vivência aqui, que você teve nesse período, e depois queria ouvir o Vitor também, e aqui a gente vai nessa de um complementando o outro, né? E eu vou falar um pouco por mim, assim, hoje a gente vê hoje nem tanto que já mudou, mas teve uma fase de muita saturação, né? De o LinkedIn não parar de vir mensagem pronta de conversão, e aí tu vê que a prática começa a se escalar para várias startups e empresas só mudando o nome, né? E o produto, mas no mesmo formato de tentar gerar demanda, né? Que às vezes acaba poluindo, trazendo um pouco de tudo e sendo um impacto grande aí dentro da estrutura de marketing barra comercial, que a gente ainda vai falar um pouco mais depois. Mas queria ver um pouco vocês, começando pelo Nicolas aí, quais foram os Legal. aprendizados, né, práticos nesses últimos anos, com tantas mudanças que a gente vê com a tecnologia, a informação correndo tanto? É um ótimo jeito da gente aquecer aqui, é um bom esquenta, né? Bom, acho que foram grandes mudanças mesmo, assim, a nossa área ela foi influenciada por diversas transformações tecnológicas, né? Muitas mudanças aí no comportamento do consumidor, né? E também não dá para deixar de fora o impacto da pandemia, né? E aí acho que eu consigo mencionar aqui alguns aprendizados, né? Que, sim, depois de remar muito, né? São coisas que hoje eu pontuo como super importantes, né? E principalmente para o momento que eu tô, né? Então, eu elencaria aqui a ascensão do conteúdo como pilar central, né? E aqui a gente fala de conteúdo de qualidade, conteúdo que gera valor para a audiência, né? E é bem distribuído, principalmente, né? Ou seja, existe toda uma inteligência por trás, né? E o conteúdo ele entra como um motor principal da estratégia, né? Depois de atuar em diferentes mercados, né, com diferentes públicos, esse foi um grande aprendizado que eu tive, né? E hoje ele continua sendo algo que está sempre sendo aperfeiçoado, né? Depois o marketing como um grande parceiro de produto, né? Principalmente para a gente alinhar posicionamento, experiência, mensagem, enfim, isso até o Vitinho pode falar melhor depois, mas essas questões centrais aí de go-to-market mesmo, né? Quando o marketing trabalha em parceria com o produto, é algo que muda o jogo completamente, né? A gente fala muito de marketing conectado com vendas, super importante também, mas marketing com produto, dependendo ali, né, muda o jogo dependendo enfim, do produto que você está trabalhando, do segmento, né, no caso. Personalização em escala, acho que isso não se aplica em todos os cenários, né, mas para os que se aplicam, ter uma estratégia ali com uma stack de ferramentas adequada para viabilizar isso, né, principalmente agora com uma infinidade de IAs aí à nossa disposição, é algo que assim, foi um grande aprendizado, né, ter isso bem azeitado, você ganha muito em eficiência com o seu time, as suas entregas melhoram muito, enfim. Então, foi um grande aprendizado. Um outro aqui, esse é bem importante, né? Que é mudar um pouco do adquirir para reter, né? Então, acho que em determinados mercados aí a aquisição de novos clientes ela tem sido assim muito, mas muito complexa e muito cara, né? Eu vivo isso já há muitos anos. Então, engajar e encantar os clientes atuais é muito mais negócio, olhando no longo prazo, né? Então, seria um pouco dessa mudança ali de balancear melhor, né, aquisição e retenção. E para finalizar aqui, eu posso colocar, acho que a parte, um ponto curioso aqui, né? Porque eu sou aquele profissional que, assim, eu comecei a carreira em agência, né? E eu sempre tive muito o lado criativo, né? Mas depois de um tempo, o lado analítico começou a falar mais alto. Então hoje eu tento equilibrar um pouco dos dois, né? E assim, os dados são maravilhosos, né? Mas a criatividade também precisa fluir, né? Ela não pode ficar em segundo plano. Então, o uso um aprendizado aqui, né? O uso dos dados para tomada de decisões é indiscutível, né? Mas acho que para além disso, para a ação ter um impacto, um resultado positivo, você precisa levar uma experiência diferenciada para o seu público, né?
Eu vivo muito isso, né? Aqui fazendo o ABM para um público muito específico, é um mercado super nichado, né? Então a criatividade ela tem um papel importantíssimo no sucesso dessas ações, né? Acho que tem que ter um equilíbrio, né? Então hoje eu colocaria assim, se fosse para, claro que tem outros aprendizados, né? Mas acho que nesse momento para mim assim, esses são os principais que eu consigo lembrar aqui para compartilhar com o pessoal. Maravilha, Nicolas. Vitão, se quiser já engatar e também comentar um pouco dos teus, acho que o Nicolas trouxe bons pontos que tu vai complementar eventualmente. A gente vai voltar Sim, aqui com marketing de produto, adquirir, reter, etc. Mas queria te ouvir também, tua experiência boa, aí. boa. Enquanto o Nicolas falava, eu estava vendo coisas aqui também que ele falou e tentando pegar algumas que ele não falou para a gente até abordar temas diferentes, assim. Mas o que eu vejo ali de mudanças e aprendizados? Começando por mudança, eu acho que a gente tem um mercado mais consciente sobre a aquisição B2B, mas não mais maduro. Eu acho que o mercado é imaturo como quando eu era analista, de analista júnior. Eu acho que o mercado, quando eu olho para o mercado transversal, assim, então, tipo, se eu falar com 10 empresas aqui, prospects da DGEM, quantos são maduros? Meio, um, entendeu? Então, eu acho que e isso numa rede de quem acessa LinkedIn, de quem está no ecossistema de Venture Capital, e por aí vai. Então, acho que a gente tem um mercado consciente, mas não tem um mercado maduro. Então, acho que isso não mudou, isso mudou a consciência que ajuda a destravar algumas coisas, mas eu acho que mato muito alto ainda assim. Então, esse é algo que eu noto assim ao longo do tempo. De aprendizado prático, tem dois elementos, não, três elementos que para mim foram os mais importantes nos últimos anos, assim. A primeira coisa que eu vejo de problema em empresa B2B, até estava falando com o Nicolas Curano esses dias, é proposta de valor. É um dos maiores problemas das empresas, porque não tem diferenciação, não tem muito exercício em cima disso. Então, normalmente existe o serviço, existe o produto, mas não se cria aquela oferta irresistível para o seu produto. Pô, a pessoa olhar e falar assim, putz, entendi, eu tenho realmente esse problema. Concordar com você quando você apresenta alguma coisa. Assim. Então, embalar melhor essa proposta de valor é uma dor assim, no B2B muito grande. Então, acho que esse é um impacto. E empresas que eu vejo fazer isso muito bem, elas vão melhor. Então, aqui, falando no que o marketing e aquisição pode mexer. Então, não vou falar muito de Product Market Fit, que é outro assunto que é mais problemático e aí vai puxar outra ponta que a gente não vai conseguir resolver aqui. Mas vamos do PMF para frente, assim, ou quase ali PMF, né? Então, a proposta de valor é um ponto. A segunda as palavras importam demais. Então, as palavras que a gente usa importam muito. Então, você falar sobre a mesma coisa do jeito que você, fornecedor, fala e do jeito que o seu cliente fala são coisas totalmente diferentes. Eu mudo o discurso da DG direto para o que eu ouço em reunião e eu não falaria, mas eu sei que as pessoas falam assim. Então, para mim, faz mais sentido falar de pipeline, receita, mas eu entro em reunião e a pessoa fala, não, meu comercial precisa de mais lead. Então, se ele fica falando lead, eu falo de pipeline, sales velocity, fica uma conversa de maluco, né? Então, eu quero cada vez mais simplificar e falar como o meu mercado fala, mais do que eu educar do jeito que eles falam. Tipo, para mim, tanto faz, a gente está falando da mesma coisa. Então, as palavras importam muito, assim. Então, porque até o Nicolas falou desse boom de tecnologia, que eu acho que a gente está abundante em tech, pobre nas palavras. E aí com AI, etc., eu acho que a gente está ficando pior nas palavras que a gente usa e nos termos que a gente usa, porque é tudo muito rápido, é tudo muito industrializado e pequenos ajustes eles fazem igual a apresentação da Coru, ter cara de Coru, ter cara de do que foi pensado. Então aquilo não vem muito de prompt assim, então vem muito da essência da marca para o que houve e tudo mais. Então as palavras importam muito assim para poder gerar conexão assim, seja em campanha, seja em conteúdo. E o último aprendizado prático aqui também a gente precisa gerar para capturar tanto demanda quanto valor. É o mesmo princípio de produto, assim. Então,
A gente tem muita dificuldade de gerar SQL, reunião, quando a gente não tem conexão com o mercado, não aportou valor antes, não produziu conteúdo, não conhece as pessoas. Quando você já gerou muito valor, você puxar um papo para apresentar o seu produto é quase que um favor do outro lado. Então, por quê? Porque você já aportou tanto valor da pessoa com seu conteúdo, com as suas dicas, de forma gratuita, que na hora de você pedir é muito mais fácil. E a gente inverte isso, a gente liga um outbound que ele quer capturar uma coisa que ele não gerou. Então, alguns mercados que têm uma dor mais latente, ele responde à captura de demanda, ele responde à provocação. Mas mais complexo e mais profundo, se a sua oferta é meio complexa, não vai funcionar. Então a base para mim do marketing é muito isso, gerar muito valor para depois capturar valor. Então, se hoje a gente não consegue falar com algum mercado, com algum nicho, é que provavelmente a nossa marca, a nossa empresa não agregou tanto para poder ter a atenção desse determinado segmento. Então, esses são alguns aprendizados aí. E aí eu vou tentar falar mais de princípio do que canal, porque aí canais são muitos, né? E formatos são muitos. Então, acho que essas são as dicas assim principais. Muito bom. Aqui, até nosso próximo tópico vai ser um pouco do desafio de começar, né? Mas vocês falaram várias coisas que acredito que os demais que estão aqui também começaram a pensar, imaginar ou relembrar desafios que tem dentro do seu negócio. Exemplo para mim é assim, desse negócio de marketing, tá conectado com não só com comercial, né? No começo eu aprendi, não, é com comercial, tá colado, ouvir ligação, acompanhar a venda, pensar em conjunto o script. E hoje em dia a gente vê muito essa conexão com o produto, né? E entender bem do produto. E esse é um desafio, porque até às vezes quem está desenvolvendo o produto também não sabe, né? Às vezes a startup ainda está entendendo o que é, né? Ela está andando com aquela história do avião andando e vai fazendo a manutenção e coisas que, por exemplo, eu vivenciei no Alicerce, né? Ambos participaram de alguns momentos dessa fase, de estar construindo o pitch 10 vezes, e não é um exagero, assim, ter que reconstruir, porque cada reunião é um aprendizado. Cada cliente é um cliente, né? Sendo maior ou menor, e a gente tendo que se adaptar, e aí vai de encontro às palavras que devem ser usadas, né? A proposta de valor, ter isso muito claro, né? Muito bem azeitado para poder, e não só no time comercial, acho que na empresa inteira ter isso bem claro, porque quando a gente tem isso cooperado pela empresa inteira, a gente chegou numa proposta de valor ideal que está comprada pelo time, né? Do contrário, é o marketing, produto e comercial tentando vender e o resto do time não sendo isso. E aí a gente vê os desafios no pós-venda, né? Que aí, vender uma coisa é outra. Aí tem a história até do adquirir e reter, que o Nicolas trouxe, que tudo aqui vocês, né, têm notado que é uma conexão que está uma com a outra nesse endereçamento do growth e do marketing. Maravilha. O que eu queria puxar agora, e o pessoal pode interagir aí também, eu não sei o nível de cada um que está aqui, e o nível da sua empresa, né, nesse desafio, mas o que a gente separou uns tópicos voltados desde o princípio até a consequência, né, desse desafio que a gente tem dentro do Growth B2B, dentro do marketing. E eu quis trazer aqui, para a gente poder discutir um pouquinho e contar mais na prática, né, os primeiros passos práticos de quando a gente está montando uma estrutura. Tenho certeza que pessoas que estão nos ouvindo aqui tiveram um desafio ou de assumir uma estrutura, ou de entrar num time que está passando por mudanças e tem um desafio, olha, agora você vai ter que reestruturar. Pode ser dentro do seu escopo, né? Ou até dentro de você estando estruturando uma área, mas pensando na prática desse começo, né? Quais os passos práticos que nós aqui adotamos ao estruturar uma estratégia de growth para uma empresa, a adotar não só a estratégia, mas a estrutura que é necessária. Esses dias eu participei de uma entrevista onde eles estavam com uma dor lá na empresa, né, uma startup grande aí de São Paulo, de reestruturação do B2B, e a pessoa anterior não tinha trazido os devidos resultados, tinha essa carta branca para construir a estrutura e a estratégia, né? Então, nesse caso, até um pouco mais amplo. Mas eu queria ouvir agora, começando um pouco pelo Vitor, o que seriam esses primeiros passos, Vitor, de uma boa estratégia, e aí depois, eventualmente, a gente falando de estrutura também,
de growth? O que você faria chegando hoje num projeto, né, para identificar? Boa. Para mim, o primeiro passo, para quem está nessa cadeira de growth de marketing, que é uma coisa que eu acho que a gente é bom para entrar e analisar dados e ver quem ganhou, quem perdeu, ICP, persona, etc. Então, eu acho que esse é o feijão com arroz quando começa a estrutura, né? Tentar entender um pouco do cliente, porque tudo começa ali, né? Então, entender persona e as necessidades mais a fundo. Então, assim, eu não começaria fazendo algumas coisas muito tech touch, né? Então, tipo, muito anúncio, muito coisas que eu não consigo falar e ver a cara das pessoas. Porque eu acho que a chegada na empresa é o grande momento para você entrevistar, ouvir, ver como as pessoas se portam, participar de reunião. Então, eu acho que esse ponto, assim, nas empresas que na largada eu aprendi a vender o produto de alguma forma, tudo ficou mais fácil, porque se tudo desse errado, eu voltava para a mesma base daquilo que eu tinha visto, tipo, em pesquisa primária, tipo, eu falei com o cara do Banco do Brasil, eu participei da reunião, ele falou que ele tinha esse problema e, de fato, nós resolvemos. Então, eu acho que o primeiro passo ali é cercar essa parte de público-alvo e as necessidades, mas de uma forma muito artesanal e investir tempo, né? Então, mesma premissa de produto aqui para o marketing também. Falar com a turma, não ficar muito vendido, tipo, falaram que vendeu por isso, tá? Para quem que a gente vendeu? Posso ligar para a galera? Vou ligar. Legal. Eu estou chegando no marketing, tudo bem? Eu queria saber por que você comprou. Às vezes a história é totalmente diferente. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui, tá? Quando eu trabalhava numa startup que era um software de comunicação, todo mundo. A minha diretoria falou que eu deveria falar e posicionar a empresa como um software de Customer Experience, de CX, para áreas de CX. Aí eu comecei cegamente indo lá, tentando atacar esse CX e nada acontecia, nada acontecia. Falei, meu, tem alguma coisa muito errada aqui. Aí eu fui lá tinha um analista de RevOps, eu falei, você pode dar uma olhada nos contratos que a gente tem e ver o que a gente vendeu? Aí a gente fez um par lá, aí falou, cara, a maioria das empresas que a gente tem são bancos, empresas de cobrança, que a gente digitalizou a cobrança de papel, de envio de boleto e fatura. Aí eu falei, pô, tá meio diferente do que a gente tá falando aqui, né? E aí a gente mudou toda a proposta de valor, por isso que eu falo da proposta de valor, que era tipo digitalização de cobrança para financeiras e escritórios. Cara, e aí fez assim, ó, puf, voou. Por quê? Porque me contaram que a proposta de valor era uma, que a gente deveria fazer tal coisa, e enquanto eu não descobri com as minhas próprias convicções e pesquisas, não deu muito certo. Poderia ter dado certo, não tem nenhum problema. Mas eu acho que quanto mais você mergulha, mais seguro você fica da estratégia que você está trazendo todo mundo, né? Então, para mim, no começo e até negócios mais maduros, é sempre voltar pro princípio, assim, tá? Com quem que a gente está falando e a gente está oferecendo o quê? Porque por que a nossa proposta não está fazendo sentido agora? Será que o pessoal está sem dinheiro? Será que o nosso produto caiu em desuso? Então a gente precisa entender ali para poder fazer um webinar, para poder rodar anúncio, para fazer uma estratégia de growth, de ABM. Então esse para mim é o ponto de partida, assim. Legal, Vitor. Até, Nicolas, antes de passar para ti, mas complementando o que tu falou, no meu ver, é um trabalho investigativo e participativo, né? Porque tu só aceitar o documento pronto, ou até a gente falou aqui de persona, às vezes tem um guide pronto já, nessa persona é isso aqui. Vai mais a fundo, né? Vai no Sim. concorrente, vai na prática junto na reunião, vai ouvir ligação, né? Vai entender, ler e-mail, como é que é essa troca de e-mail, porque de fato precisa ter esse trabalho aprofundado nosso, né, como profissionais de growth e de marketing, para conseguir ter suas próprias conclusões ou até encontrar oportunidades, porque é aquela história, né, as pessoas estão lá muito tempo fazendo, só veem aquilo lá, acham que é esse o caminho, né, então às vezes tem muita Sim. oportunidade
E outro caso, Uras, outro caso ainda só para poder validar ainda mais. Tinha um outro caso aí, um outro lugar que eu, que eu, que eu trabalhei, que eu fui coordenador de marketing, aí eu fui entender de onde vieram nossos grandes contratos. Ah, vieram de eventos. Aí, beleza. Aí eu fui ver, tá, mas como que eles vieram dos eventos? Eu não tinha muita resposta. Aí depois a gente descobriu, tipo, na verdade, era relacionamento do executivo de vendas que levava as pessoas nos eventos. Então, o evento não era o gerador ele facilitava ali a geração de demanda, mas a fonte primária era os relacionamentos da diretoria de vendas. Aí a pergunta mudou. Então, como eu escalo o relacionamento dos meus vendedores, né? Então, é diferente, né? Então aí a gente começou a investir em outras coisas, em comitês menores, em mandar eles para jantar e coisas mais um pouco diferentes. Então, dependendo qual é a origem, você pode acabar otimizando para o lugar errado. Então, é por isso que é importante entender a fundo e ser muito insuportável no começo, depois a galera vai te agradecer. E, É. e depois dá tudo certo. Não, concordo. E aí, passando um pouco para ti também, Nicolas, nesse desafio de persona, a gente também interpretar que tem vários, né, perfis. Às vezes a gente acha que é um pelo perfil do produto, mas são proporções, tamanhos diferentes e oportunidades diferentes. Mas, Nicolas, tu concorda com isso que a gente falou? O que que tu vê aí como passos práticos iniciais para estruturar um bom plano, uma boa estratégia de growth? Eu concordo totalmente. A gente joga no mesmo time, né? De uma forma mais simples. É porque essa pergunta é um pouco complexa, né? Cada caso é um caso, nem toda empresa dá tempo para a pessoa que está entrando, né? Porque, na minha visão, né? O ideal é, cara, você entrou numa empresa, você tem que fazer um diagnóstico, né? Pô, onde eu estou entrando? Qual que é o cenário aqui? É o que o Vitinho falou, cara, conversar com todo mundo, os departamentos, entender o histórico, se tiver histórico documentado, que às vezes não tem. Você não sabe, as coisas estão acontecendo ali, mas você não sabe a origem das coisas, né? Que fica uma situação ainda mais difícil e desafiadora, né? Mas, no geral, eu iria para um básico bem feito, até por já ter errado muito, caindo direto para o campo tático, antes de refletir bastante sobre a estratégia, né? Então, no primeiro passo, eu faria muitas perguntas antes de sair executando qualquer coisa e querendo entregar volume para mostrar trabalho, né? Acho que esse é um jeito um pouco mais maduro de pensar. Então, eu começaria entendendo um pouco mais do alinhamento entre os objetivos do negócio e onde essa estratégia de growth, enfim, entraria, né? Qual que é o objetivo no final do dia, né? Depois um deep dive ali nas áreas, justamente para responder algumas perguntas e para você começar a construir massa crítica, né? Acho que aí que está a chave do negócio, né? Então, responder algumas perguntas do tipo, pô, quais são os problemas que o produto, solução, serviço está resolvendo? O que as pessoas estão comprando de fato, né? E você vai documentando essas coisas. Por que as pessoas estão comprando o meu produto, né? Qual é o diferencial de mercado? O que torna diferente dos concorrentes? Enfim, todas essas perguntas, né? Entender no detalhe o público, a audiência faz muita diferença, mas assim, entender de verdade. O que vocês falaram, conversar, né, marcar essas conversas, é, é, frequentar os eventos, né, entender o que essas pessoas estão buscando, quais são os aspectos comportamentais, prioridades no momento, o que elas gostam de consumir, principais formatos, canais, enfim. Meio que ter um entendimento claro disso, porque isso realmente muda o jogo, né? E, e assim, aí depois eu entraria um pouco mais a nível de mercado, um nível um pouco mais macro ali de competidores, de riscos, né? Uma situação macro. E aí acho que na minha visão com isso você consegue, você começa a ter massa crítica para iniciar um modelo ali, um rascunho de um go-to-market, né? Que vai direcionar a sua estratégia e os esforços da sua equipe, né? Você começa a ter algo documentado, né? E você não cai para o campo da execução, para o campo tático, né? Sem ter um alicerce, né? Para poder direcionar os seus esforços, porque senão é meio que você vai mar aberto, né? Você vai mar aberto ali executando, querendo entregar volume, mostrar trabalho ali, mas no final do dia você vai chegar no seu objetivo? Não sei, se você não tiver ali tudo bem documentado, não dá para saber, né? Então acho que o como vem depois.
o que você tem que se preocupar quando você está entrando é, beleza, deixa eu mapear aqui exatamente o cenário que eu estou me colocando, né? E aí só depois você cai para o jogo, né? Num nível mais tático mesmo. Ah, verdade. E até outra coisa que eu lembrei que é super importante, assim, muitas respostas, parece clichê isso, né? Mas muitas respostas está dentro da própria empresa, assim, né? Muitas respostas está dentro com a cadeia inteira do time de vendas ou de produto, né? Não adianta só falar com o gerente, com o coordenador, ou com aquela pessoa só que te orientar a falar, né? É bom conversar e aprofundar a cadeia inteira, porque muitas respostas estão ali, muitas dores ou ideias que já foram faladas estão ali, só que não foram bem planejadas, não foram bem executadas e às vezes sendo revisitadas e lapidadas tem um potencial grande aí de poder ser executado, né? Então, acho que isso acaba sendo o alicerce, né? Bem embasado ali, bem construindo esses pilares que vocês trouxeram aqui, é o primeiro passo para pensar numa estratégia vencedora, que na verdade não tem uma, né? A gente sabe que o growth é isso, é várias tentativas ao mesmo tempo, vai dando certo, vai ficando, não vai, vamos reinventar, não tem um jeito perfeito, tem boas práticas que a gente até vai compartilhar, né? Bom, dando sequência, aí pessoal aí que está junto com a gente, pode ir tirando dúvidas, pode ir perguntando, fiquem super à vontade, tá? De curiosidades ou perguntas que são importantes no nosso fórum. Eu quis trazer aqui também um pouco do erros comum, né? A ideia é trazer tanto as coisas que deram muito certo, mas alguns erros ou falhas. Até o Vitor trouxe um pouquinho antes, na época que ele era, né, no início da carreira, ele teve alguns pontos que ele não faria novamente. O Nicolas também tem, eu também tenho. Mas quais foram os erros mais comuns aí que vocês já viram ao começar uma estratégia de golfe, ou por vocês, ou por quem estava na empresa, né, etc. Eu queria ouvir de vocês. Não sei se o Nicolas não quer começar agora, estou fazendo esse, um começa, outro começa. Claro. Eu vou comentar de duas coisas aqui rápido, né? A primeira, acho que um erro aí é cair para o campo da execução logo de início, e às vezes você sofre uma pressão para isso, né? Você entra na empresa e o pessoal já, enfim, as coisas já estão estabelecidas ali, as metas, né? Você tem que entregar, e aí você não consegue ter aquele tempo para poder exercitar, né? E fazer um estudo e refletir sobre a parte mais estratégica, né? Então você já entra ali naquela pressão de entregar volume, né? E isso compromete total o objetivo, né? Então esse é um erro muito comum, né? Que assim, a gente vê bastante e até por isso o turnover é grande, né? Porque e assim não é uma culpa dos profissionais, né? Eu entendo que é uma culpa um pouco da gestão, né, das empresas de não dar tempo para os profissionais de marketing entenderem o cenário, entenderem onde eles estão entrando, né? E não, já entra, já tem que entregar e tem pouco tempo para poder estudar e entender mais sobre o negócio, sobre o mercado, né? E o outro ponto é time, equipe, né? Às vezes você está entrando num lugar que está sofrendo uma mudança. Dá um exemplo prático que eu vivi, né? Entrei numa empresa que nasceu B2C, rodou por muitos anos B2C, e eu entrei num momento de mudança de modelo de negócio para o B2B. E era o mesmo time que estava no B2C e ia operar no B2B. Aí você tem que realmente ser maduro, você tem que falar, ó, não tem como, né? Porque eu preciso de um outro perfil aqui, nessa cadeira, nessa outra cadeira, nessa outra cadeira, né? Para poder. Não dá para eu jogar um jogo de futebol, né? Antes eu estava jogando basquete, agora eu vou jogar futebol com o mesmo time que estava jogando basquete. Assim, não tem como, né? Então isso é um fator crítico, né? Que você, putz, você vai mudar ali o modelo do seu negócio, muda tudo, né? E o seu time precisa passar também por mudanças significativas, né? Então eu elencaria aí esses dois pontos. É bom, muito bom mesmo. Esse negócio de time é super importante, né? Tu falou, o melhor exemplo, a analogia que tu fez é do jogo do basquete para o futebol, que às vezes é muito sofrido esse processo, e às vezes não ter o time adequado, né? É uma complicação bem grande para a estratégia, porque a cobrança vem, o resultado vem, né? E aí tem que estar bem casado. A outra coisa que eu complemento até para o Vitor depois poder falar é com relação desse desgaste, né? Quando a gente fala de manutenção do time, de poder estar apoiando, poder estar avaliando, mudando rota, isso vai se desgastando e precisa de uma manutenção contínua aí também para manter o time num ritmo
criativo e assertivo. Mas, Vitão, conta pra gente aí o que você vê como os erros mais comuns aí no começo de uma estratégia de growth. Boa. Eu tenho tantos, nossa, tantos. Mas eu separei três, mas tem infinitos. Acho que eu já cometi todos os possíveis, assim. Então, tem três aqui principais que eu lembrei aqui. Então, o primeiro, não ordem de importância, mas ordem que veio aqui. Não chegar e não montar uma matriz mínima de Eisenhower de impacto e esforço das suas ações, pensando o que você vai fazer agora, o que você vai fazer depois e por aí vai. Então, isso ajuda muito no começo. Então, porque ao mesmo tempo que você precisa chegar e fazer esse diagnóstico, né, e não cair na tática tanto para a estratégia, a gente precisa, quando chega, dar sinais de que a gente está fazendo alguma coisa certa, né? Então, a gente precisa de alguns resultados no curto prazo. E ainda mais se tem histórico ruim, por aí vai. Então, ter essa noção de tipo, pô, eu preciso puxar pelo menos esse gatilho aqui para ganhar um pouco mais de tempo e confiança de quem me contratou. Pô, alguém que te contratou tá esperando alguma coisa de você também. Quanto tempo você vai dar ROI, né? Então, assim, quanto antes você dá algum indício de que está no caminho, é mais legal. Então, uma coisa que me ajudou muito, acho que até no próprio Alicerce, quando eu cheguei, eu tinha ouvido de um colega de, tipo assim, cara, quando você for apresentar seu plano de marketing, enfia o Eisenhower aí que vai falar a língua de todo mundo. Aí, quando eu fui apresentar o plano, eu mostrei e todo mundo estava alinhado, que o que era mais médio prazo, o que a gente ia tentar no curto prazo, o que era teste. Então ficou todo mundo bem combinado, assim. Então, acho que esse é um ponto que eu fiz e deu certo. E não fazer me deu errado porque aí eu já meti os pés pelas mãos muitas vezes, ou subestimei coisas que demoram muito. Então, acho que isso ajuda a clarear para a sua execução e para quem vai acompanhar a sua execução também. A segunda fazer menos barulho quando você chegar. Eu já fiz muito barulho quando cheguei, tipo, não, agora o marketing vai, não sei o quê, blá. E aí você pega um produto mais difícil, ou um time que converte menos, ou um mercado que está complicado, e aí você fica lá, né, tipo, e aí, né? Não era o ABM que ia resolver o mundo, né? Não era anúncio no LinkedIn que ia mudar a história, aí você vai ficar com cara de bobo lá, né? Então, fazer menos barulho é importante, assim. Então, tipo, seja estratégico com o seu plano de marketing, com suas iniciativas. Tipo, tenha o seu próprio plano íntimo, assim, e tenha o que você apresenta. Então, é bom não apresentar tudo, porque aí você testa em paralelo, você vai validando algumas coisas. Então, cuidado com vender demais, que eu acho que cria uma pressão que às vezes você criou e nem precisava. E a última é não descolar da meta de receita, mesmo que todos falem que você não precisa estar conectado à meta de receita. Porque existem fases de empresas, existem visões de CEOs, existem visões de times de vendas que vão falar, não, você deveria impulsionar a nossa marca. Aí o outro fala, não, você deveria gerar leads. O outro vai falar, não, você deveria não sei o quê. Não, a gente precisa se mostrar para o concorrente. Então, assim, marketing, principalmente interno, assim, tem essa missão de agradar várias pessoas. Mas, no final do ano, ninguém vai lembrar o quão grande a marca ficou, e não vai dar para mensurar muito isso também na cabeça das pessoas, vai ter alguns números lá, mas você vai conseguir, no final do ano, no final do mês, falar, ó, eu participei de tanto de receita com essa atividade, e as empresas só estão abertas porque elas têm geração de caixa de receita. Então, eu já caí nesse erro que eu já ouvi falar assim, não, fica tranquilo, que a meta está batida, tal, a gente precisa aqui focar nos lançamentos de produto e não sei o quê. E aí eu fui nessa e a hora que o número não veio, aí sobrou, né? Então, não descola nunca, porque quanto mais próximo da receita, mais estratégico você vai ser e maior impacto você vai ter. Independente do porte, independente da fase. Então, acho que é uma coisa que o seu CEO pensa assim. Então, se você pensa igual ele, você já está alinhado na largada. Então, nós estamos em negócios que os salários são pagos porque alguém vendeu, né? Então, a gente não pode
desconectar daí, mesmo que nos falem para desconectar, então deixa um plano B lá também escondido. Não descolhe da receita, é minha dica. Entendeu? E se você não tem meta, cria uma meta própria que vai fazer bem também. É melhor você ter uma meta sua do que não ter meta alguma também. É outro assunto importante. Então, esses três erros aí. Não fazer um Eisenhower, descolar da receita e falar demais. Então, eu já fiz os três. Cometi os três. Muito bom. Não, e esse negócio da meta é importante até para a calibragem do time, né? O time tem que estar muito transparente nesse desafio, né? Passar todas as mensagens, vamos dizer assim, poder construir em conjunto, porque todo mundo alinhado no mesmo objetivo. Mas é isso, acho que vocês falaram bons pontos aí sobre o que são os erros comuns, aí, os erros que é bom evitar. Eu queria agora falar de coisa boa também, assim, talvez um ou dois projetos que vocês tiveram quando pegaram ele era um desafio, né? E que parece até impossível e que deu um bom resultado no fim, na estratégia, né? E como vocês conseguiram fazer a reversão disso, né? Mais na prática, de fato, o desafio e resultado que vocês tiveram com algum desses projetos ao longo do tempo. Talvez o mais atual ou o mais antigo, vocês possam relatar aqui para a gente. Talvez, então, se puder começar contando aqui, seria muito legal para o pessoal que está nos assistindo. Boa. Eu acho que nós três estávamos no mesmo desafio impossível. Verdade. Então, e conseguimos avançar. Então, esse para mim é emblemático, assim, porque eu acho que eu sempre fui do SaaS e do serviço, assim, então tem um playbook um pouco mais claro, né? Então, na empresa que nós trabalhamos juntos, a gente estava lá vendendo projeto de educação para B2B Enterprise, vendendo uma coisa que é meio contra a cultura do brasileiro, assim, né? Então, que não tem muito espaço, né? Não tem muito apelo, né? Não tem muita urgência, né? Ao mesmo tempo que, se a gente perguntar aqui, pô, educação é um fator importante, né? Foi importante para você na sua ascensão de carreira? Você vai falar sim. Aí você vai falar, quanto você investe em educação? Pô, as pessoas vão falar pouco ou quase nada, né? Então, eu acho que o mais desafiador ali foi, nessa fase ali do alicerce, entender como que a gente ia vender projetos de educação para empresas que tinham outros objetivos maiores, assim. Então, eu acho que o que foi legal ali foi muito entender, né, esse diagnóstico claro, entender as motivações pelas compras, né? A gente descobriu uma coisa muito importante na época, que quem tinha relatório de sustentabilidade publicado tinha que pontuar as ODSs que a gente ajudava a subir a pontuação. Então, foi no diagnóstico que a gente conseguiu descobrir a proposta de valor para conectar com as necessidades das empresas, né? Então, mas aí até lá levou tempo, o Urano já tinha gasto um tempão nisso, o Nicolas também, então acho que desafiador sempre é em mercados mais complexos e sem referência, é sempre mais difícil, né? Então, e ali foi um caso de entender por que as pessoas compravam, qual indicador a gente conseguia impactar, quais eram as similaridades dos projetos que davam certo. Então, dá mais certo em construção, vamos para construção. Por que construção contrata? Porque tem muito erro por conta da falta de alfabetização. Pô, proposta de valor vai ficando mais clara, né? Então, ali acho que esse caso, isso eu estou falando, eu que estava mais geração de demanda, mas ainda o Urano e o Nicolas fizeram um outro trabalho animal de marca que facilitava o meu trabalho também ali. Então, ali parecia muito impossível e a gente, cara, conseguiu sair do outro lado com um produto, acho que um dos mais difíceis que eu já peguei na mão, assim, para poder tracionar. Então, esse foi um caso, assim. Então, e como a gente reverteu? Com os princípios simples, assim, testando muito, né? Mas esse foi um caso emblemático, assim. Então, acho que para mim esse é o principal. Boa. Nicolas, quer complementar? Não sei se vai falar do mesmo caso. Se for do mesmo caso, a gente fala tudo junto, que acho que é um bom case aqui para compartilhar com a turma. Eu vou falar de outro rapidinho. De um mercado, eu trabalhei antes de vir para Mirante, né, com tecnologia focada no setor financeiro, né? Então era um público muito específico. A gente falava com grandes instituições e escritórios de investimento, assim, que atendiam
a gente chama de ultra high net worth individual, que são aqueles muito ricos. E a gente tinha uma lista, né? Para nós era muito claro o número de escritórios que poderia comprar nosso produto, né? Isso era legal, né? O produto era difícil de vender e também era muito difícil de chegar nessas pessoas que compravam ali, né, nos escritórios. E aí a iniciativa foi, pô, ia ter um evento, um grande evento do setor, onde praticamente todos os escritórios iam estar lá, né? E a gente tentou fazer um trabalho pré-evento, conectando uma iniciativa de conteúdo para tentar abrir oportunidades ali, falar com as pessoas no dia do evento, que falhou, né? A gente não conseguiu esse contato no pré-evento, né? Então, aí a gente partiu para tudo ou nada. E aí que o jogo mudou, né? A gente falou, cara, vamos para o evento com tudo, vamos com uma estratégia de conteúdo ali, a gente vai tentar fechar uma parceria com a produção do evento e vamos fazer a cobertura do evento. E aí, se der certo, a gente consegue, provavelmente a gente vai conseguir falar com os caras, né? E aí a gente conseguiu a parceria para cobrir o evento, né? A gente não era um veículo de mídia, a gente meio que contratou umas equipes ali para fazer a cobertura, né? A gente foi para o evento com 3 equipes, 3 dias de evento. Cara, a gente falou com todos os escritórios, todos, cobrindo o evento. E aí eu tinha dentro das minhas equipes de mídia ali, pessoas do comercial. Então, cara, puta, eu já falava sobre o evento, tal, o comercial já estava ali do lado, já entrava ali se apresentando, tal, e aí a gente conseguiu falar um por um com todos durante os 3 dias. Ainda sobrou meio período do último dia. O negócio foi tão insano, cara, que a gente falou ali primeiro, segundo dia com muita gente, terceiro dia, parte da manhã a gente terminou. Foi maravilhoso, assim, mas foi um trabalho que, por um momento, achei que não ia dar em nada, né, porque a gente não conseguiu nada no pré-evento, e depois deu tudo certo, né. Esse foi um hackzinho aí, até para quem está em um mercado difícil, hackzinho de evento mais iniciativa de conteúdo, cara, golaço, assim. Vai muito bem. Maravilha, bom case também aí para ter compartilhado. Voltando um pouquinho do Vitor ali, foi um grande desafio ali, o alicerce de certa forma. Acho que uma sacada boa é que às vezes você vem com a percepção de não dando tanto zoom, né? O perfil então é o RH. Só que aí se tu vai abrindo a lupa, tu vai entendendo que dentro do RH tem uma variação gigante do perfil de pessoas, do tamanho do RH, do tamanho da empresa, dos desafios que aquele RH tem. O exemplo do nosso, na educação, um dos segmentos que a gente vendia, um dos stakeholders era o departamento de RH, né? De cargos de diretor de RH, vice-presidente de RH, etc. Mas tu ampliando a lupa, tu vai entendendo que tem dentro dessa segmentação ainda uma ampliação de dores que ele tem lá dentro e que são abordagens significativas que você pode estar atuando, né? O exemplo do Nicolas ali também deu um exemplo nesse caso do hiperricos, vamos dizer assim, mas às vezes você conseguir ampliar essa lupa e conversar com profissionais. A gente fez alguns fóruns de RH na época para entender o perfil, para entender o comportamento, quais são as dores, aonde a gente poderia acertar ou não. E falando com um profissional para pegar um pouco da linguagem dele, uma coisa que a gente falou aqui de palavras, para conseguir interpretar, então se eu chegar no cara de RH que tem esse perfil, né, uma empresa que nem foi citada aqui, construção civil, a gente atendeu a MRV. Um perfil gigantesco, né, tem obras no Brasil inteiro, então uma empresa que é quase mais de 5 mil funcionários. Então é um tipo de abordagem que é uma dor mais latente dentro daquele RH, que é muito mais fácil a entrada. E aí, ao mesmo tempo, a gente tinha um RH bem menor, que é uma outra dor, voltada para um recrutamento e seleção, voltada para um desafio de treinamento, que a abordagem era outra, não era tanto, como até o Vitor falou, questões de ser uma empresa de capital aberto, que tem que levantar alguns relatórios, etc., que isso já está claro dentro da empresa o desafio. A gente tinha, às vezes, empresas menores. Então, essa história da lupa, às vezes, se você não fizer isso, se torna um desafio, né? E para converter isso você conseguir ampliar ainda mais, estressar bem esse público, que eu acho que aí a gente tem muitas respostas das estratégias, né? Quando a gente não tem essa ampliação de entender o público a fundo, até às vezes as estratégias de marketing, de growth são mais generalistas e quando começa a funilar, tu muda tudo. Às vezes é um negócio mais personalizado como evento ou até mais cedo
O Nicolas falou sobre proposta de valor e falou sobre experiência. Às vezes, dando essa lupa, você vai entender que é uma ação de experiência que vai ter um retorno muito maior e assertivo do que só fazer um performance, né? Só fazer um tráfego pago. Bom, a gente está com um tempo bem avançado aqui. Eu tenho mais 2 perguntas e aí eu vou abrir para a turma aí, se quem quiser trazer uma pergunta, uma dor, um sentimento aí que tenha no seu lado aí do Growth B2B para compartilhar também, que a gente possa estar ajudando ou respondendo, tá? As minhas 2 últimas perguntas, essa que eu vou te fazer agora, eu acho que é o que todo mundo quer saber, assim, o que tem funcionado, né? Eu sei que é difícil a gente estar falando sobre isso porque cada empresa é uma empresa, cada desafio de orçamento é um desafio de orçamento, cada público é um público, mas a gente sabe que essa troca de o que tem funcionado, o que tem dado certo é muito legal e importante, né? Um dos grandes cases que o Vitor fez dentro da Alicerce, para mim, eu considero como case, tá, Vitor? Mas a história da gente construir um podcast em paralelo, né, endossado pelo Alicerce, para chegar num C-level que é impossível falar com esse cara por LinkedIn, por tráfego pago ou por outro canal mais generalista do Growth Marketing, a estratégia nossa, a médio e longo prazo, foi construir uma marca, um podcast, que simplesmente de convidar esse cara se leva para participar de um podcast, a resposta era totalmente diferente do que vinha um texto pronto de oi, tem uma dor aqui que eu consigo solucionar. O cara era fisgado pelo contexto do podcast, participava dando uma baita entrevista, e aí, no final, no meio desse processo, ele conhecia o Alicerce e até ficava aquela dívida de, preciso fazer uma reunião com esses caras, porque o projeto é muito legal, né? Nosso caso era Impacto, né? É um produto voltado para a educação e que tinha uma sinergia muito grande com essas empresas, esses empresários e executivos. Então foi um baita case, usado não tão longe, né, Vitor? Até hoje ainda se usa lá no Alicerce, tem dado bons resultados, então tem um exemplo aqui para vocês já da minha contribuição, mas queria ouvir o Nicolas, talvez agora começando, o que tem funcionado, Nicolas, para engajar clientes, para trazer clientes para dentro de casa aí na empresa que tu está hoje, nas suas estratégias. Beleza. Bom, hoje o meu negócio é Tech B2B Enterprise, né, uma venda bem complexa. No meu momento atual, a gente está direcionando bastante esforço para account-based marketing, né, com foco em expansão de receita dentro de clientes de alto potencial da nossa base. Então, com isso, hoje a gente está rodando várias plays, né? As plays são as ações dentro de uma estratégia de ABM, né? E aí, dentro dessas plays, eu tenho diversos touch points ali para manter um bom engajamento, uma frequência ativa da minha empresa dentro das contas, né? E engajar com essas contas e buscar novas oportunidades de expansão lá dentro. Então, para mencionar alguns touch points legais que a gente está fazendo, né? Hoje a gente olha muito para as experiências em eventos. Então, por exemplo, recentemente a gente levou um pessoal para a Porsche Cup, que teve aqui em São Paulo. A gente vai levar para a Fórmula E, né? E aí a gente tem todo um momento ali, uma experiência mesmo de promover um momento diferenciado ali para aquelas, geralmente são diretores, né, C-levels, né? A gente já fez chá da tarde inglês aqui no Palácio Tangará, aqui em São Paulo, para quem conhece. Enfim, convite para comitê exclusivo. A gente está com uma iniciativa de videocast agora também. Então, no geral, a gente vai para um caminho de oferecer uma experiência bacana, né? Ou ter uma iniciativa de conteúdo. E isso tem gerado um impacto muito bom, né? Principalmente porque a gente, em uma iniciativa de experiência ou numa iniciativa de conteúdo, a gente sempre está com o executivo, a gente sempre está com o diretor comercial, com o gerente comercial. Então, é uma maneira de manter essas pessoas como protagonistas, né, das contas, porque as contas estão encarteiradas ali com elas, né? Então, elas estão ali desenvolvendo relacionamento, né? E com certeza, quando surgir uma nova oportunidade, elas vão estar ali prontas, né, para poder fazer essa expansão. Então, isso para nós hoje é o que a gente mais está investindo. Maravilha. Vitão, quer compartilhar também um pouco das iniciativas? Bora. O que tem funcionado? Educação nos canais de atenção e conversão nos canais de intenção. O que isso quer dizer? A gente não pode parar de educar a nossa audiência onde ele passa tempo. E aí pode ser LinkedIn, pode ser evento, pode ser o que for.
Então, o Nicolas tem os casos ali, tudo isso aí essas ações que ele estava falando ali é muito de atenção. A galera não está muito ali, então, muito atenção e engajamento, né, Nick? Mais assim, do que tipo, pô, vamos falar de produto, né? Vamos sentar aqui Ah, na é Porsche zero Cup e comercial, né? eu vou abrir um PPT aqui e falar, olha que legal aqui. Então é muito mais ali, é muito mais ali, né, relacionamento. Então, então a gente precisa entender que alguns canais a gente precisa educar e entreter, e aí por exemplo, o caso ali que o Nick falou é muito mais de entreter, engajar, envolver do que educar a respeito de um problema, mas via LinkedIn, eventos e outras coisas, sempre educar a respeito do problema que você resolve. Então, nossa missão é ser sinônimo do problema que a gente resolve. Então, e isso só acontece com educação, pensando no médio e longo prazo. Então, educar nos canais de atenção, a canal de atenção onde as pessoas passam o tempo, né? Então, rede social, YouTube, por aí vai, e converter nos canais de intenção. Então, às vezes a gente inverte essa lógica e quer converter onde a galera está passando o tempo. E não vai acontecer ali, porque eles estão passando o tempo de outras coisas. Então, a gente precisa tirá-los, né, desse âmbito do feed, trazer para inbox, trazer para conversa, trazer para o site da empresa, para ir conseguir converter. Então, quando a gente inverte esses princípios, é mais complicado. Então, o que sempre funciona é educar nos canais de atenção e converter nos canais de intenção. Então, esses são os princípios que guiam muito da nossa execução aqui. Aí agora a gente só está clareando um pouco mais os nomes das coisas, mas é muito em linha com o que a gente estava falando ali. Como o Urano falou ali também, o podcast do Alicerce, ele era muito mais atenção do que intenção. As pessoas não estavam lá para comprar o Alicerce, elas estavam lá para falar de um assunto que nós estávamos conectados. E aí, depois que aconteciam os episódios, a gente trazia para um papo de produto. Tipo, então, inclusive, nós fazemos isso, isso e isso, olha que legal que a gente faz com empresas como você, e aí trazia para a parte mais de resolução de problema e conversão, né? Então, essas duas coisas vão funcionar para o resto da vida. Então, essa é a minha dica. Maravilha. Maravilha. A última pergunta aqui do nosso fórum é relacionada à dor nossa, né? Não sei de vocês, mas a minha sempre foi isso, né? A questão do budget limitado. Assim, a gente tem que fazer milagre com um orçamento às vezes muito limitado e como priorizar, né, a estratégia, as ações que geralmente gerem impacto. É um desafio grande, né? Que eu acho que vocês também passam por isso, eu passei por isso também, de como priorizar isso e ter certeza que esse investimento vai dar o retorno certo, né? O ROI esperado, etc. Na visão de vocês, como é que é isso? Como é que prioriza, né? Talvez, Nicolas, se quiser começar, e depois o Vitão puxa, e a gente já vai para os finalmente abrindo para as perguntas aqui do nosso grupo. Esse aí é... Bom, eu fui startuper junto com vocês, né? É complicado. Mas, enfim, se eu voltasse para startup hoje, né? Eu não, assim, falar rápido aqui alguns bullets. Eu não focaria em ir mar aberto. Eu teria um entendimento claro de quem que é meu ICP, eu iria bem focado nele, não tiraria minha atenção por nada, né? Acho que por isso é importante ter uma boa estratégia documentada como alicerce para direcionar os esforços, né? Uhum. Eu só priorizaria os canais que demonstram maior retorno, assim, não abraçar o mundo, né? Que geralmente quando você chega ali, puta, tem infinitas possibilidades, né? Mas tentar entender, né? Pô, o que está dando mais retorno aqui? Vou deixar o resto um pouquinho de lado, vamos investir nisso aqui para ver se realmente esse é o caminho, né? Então, não querer abraçar tudo, realmente escolher as suas batalhas, né? Ações de retenção, com certeza eu priorizaria isso, né? Porque reter cliente é muito mais barato do que adquirir novos, né? E uma coisa que eu gosto muito, eu acho que é um hackzinho aí para quem pode, né? Porque às vezes tem um mercado que não faz muito sentido, mas são as comunidades. As comunidades têm um poder enorme aí, vale olhar com bastante carinho, porque dependendo do mercado que você está atuando, você consegue surfar aí com um custo muito baixo, né? E ter um impacto bem positivo, né? E acho que consegue gerar bastante valor com baixo custo,
né? Então, se possível, né, eu priorizaria as comunidades, né? Mas tem mercados ali que não rola, né? Que é bem mais difícil. Por exemplo, onde eu estava antes de vir para Mirante, cara, é impensável uma comunidade, né? Mas já tem outros mercados ali que, cara, faz todo sentido, né? Inclusive é o principal ativo ali da estratégia, né? Então acho que são alguns pontos aí só para comentar. Maravilha, Nick. Então, quer complementar? Boa, vamos lá. Vou muito na linha do que o Nicolas falou. E aí uma dica que o Edson da Astela me deu um dia que eu gravei um podcast com ele, que é um ICP, um produto, um canal. Até não aguentar Boa mais, dica. até você falar, até, pô, não, já falei com todas as empresas do Brasil, beleza, agora você pode mudar, então, um ICP, um produto e um canal, e aí tem alguns desafios, né, então, se você tiver mídia, você pode usar um pouco mais, mas talvez eu recomendaria, se é bem começo mesmo e budget limitado, eu, eu acho que tem mais chance de sobreviver e de construir alguma coisa mais sustentável, mais no orgânico na largada. Porque eu acho que para quem é startup, começar com coisas pagas, o teto já começa muito baixo. Porque se der certo e você não tiver budget, acabou a sua estratégia, né? Então isso aí é complicado para quem tem um budget limitado. Então, eu iria meio ali, um ICP, um produto e um canal, e priorizaria tirar o máximo possível de estratégia orgânica, e aí um, um hack que pode ajudar também, que é meio que próximo do que o Nick falou, enquanto ele falava, eu lembrei disso, que ajuda muito a acelerar, é colaboração e co-marketing, assim, né? Então, às vezes, alguém já tem a audiência que você tem, né? Então, às vezes, e aí os trade-offs são muito pequenos, né? No próprio Alicerce a gente fez Golaço, hein? algumas vezes, então a pessoa já tem, só que vende outra coisa, né? Então você vai ali e você fala, faz alguma coisa junto, divide base, faz opt-in para as duas bases, compartilha tudo, né, dentro da LGPD e tudo mais, mas você não precisa, você só precisa de criatividade e prospectar outras empresas. Você não precisa de budget. Então, e uma coisa que às vezes a gente esquece é que tráfego não é tráfego pago, né? Tráfego são pessoas em algum lugar. Então alguém já detém esse tráfego. Às vezes é o LinkedIn que está de graça lá e tem gente lá. Às vezes é a lista de e-mails de uma empresa que é semelhante à sua atuação, que já tem essa audiência também. Então você tem que descobrir onde está o tráfego e poder colocar o seu produto na frente das pessoas. Assim. Então, pegando dicas mais práticas ali eu iria muito orgânico, perfil do LinkedIn pessoal, coisas bem baratas assim, automações e tal, e colaborações com marketing, evento online, coisas baratinhas assim. Maravilha, saiu boas dicas aí no final, hein? Bom, pessoal, a gente está chegando no final, não quero estourar muito tempo. Queria agradecer vocês aí que ficaram com a gente até agora. Essa nossa live vai ficar gravada, né? Então, posteriormente, as outras pessoas da comunidade vão poder estar assistindo em qualquer horário do dia. Mas agradecer o Nicolas e o Vitor aqui pela participação deles. E queria abrir agora para perguntas, dúvidas, né? Aqui a gente tem dois feras de growth B2B, de marketing, que com certeza pode dar alguma dica aí para vocês. Eu acho que o Ramon já abriu aqui, levantou a mão. Ramon, por favor, fica super à vontade para o seu comentário, dúvidas, críticas, sugestões, enfim. Valeu, Urano. Gente, boa tarde, boa noite novamente, né? Eu gostei muito, queria só pontuar algumas coisas que eu gostei bastante, que eu venho enfrentando também. Primeiro que o Nicolas falou sobre saber chegar, né? Saber pisar onde está chegando, acho que isso é muito necessário. Hoje eu estou passando por uma situação, né, só para vocês entenderem, eu trabalho em uma agência de marketing, muito só tem um cliente B2B, na verdade. A agência não é B2B, mas o meu setor, meu núcleo é só B2B. E eu enfrentei uma situação bem legal, assim, que eu queria compartilhar com vocês, nessa questão do que o Vitor trouxe, acho que na primeira coisa que ele falou, que é nessa questão de focar só primeiramente em aquisição, né? É uma dor, assim, que eu vejo, acho que todo mundo do marketing, assim, do growth, principalmente, passa por isso. A gente tem uma agência, né, como eu falei, mas a gente começou a fazer consultoria recentemente, e agora a gente pegou a consultoria tem uns 3 meses, de uma empresa que tem um público muito, muito, muito nichado, que é basicamente provedores de internet.
Provedores de internet, vocês terem noção, tem acho que 15 mil no Brasil e com mais de 10 funcionários são 8 mil. E eles fizeram uma projeção, assim, para captar 10 mil MQLs ano que vem. Eu falei, cara, assim, captar 10 mil MQLs é você captar mais que o mercado que tem possível, né? E aí a gente na consultoria, aí, assim, eles só faziam tráfego pago, só tráfego pago. Não tinha estratégia de SEO, não tinha estratégia de redes sociais, nada disso. E aí a gente tentando conversar na consultoria, porque é bem difícil. Na agência já trabalho de agência já é difícil, consultoria é um pouco mais fácil, mas ainda é difícil de conseguir convencer o C-level, né, o pessoal para seguir uma estratégia. E aí, como eu consegui, foi basicamente fazendo uma coisa que acho que poucas pessoas, eu só tive essa sacada quando eu trabalhei com pet shop, inclusive, que é utilizar grupos de Facebook que ainda vivem bastante, assim, é uma loucura, assim, depois que eu descobri que grupos de Facebook ainda falam muito, somente de provedor de internet, e ali eu tenho um grupo de provedores que são 20 publicações por dia, então o público está ali, né? Então o pessoal, eles estavam fazendo tráfego pago, focado em Google, focado em Meta, que é muito caro, e, enfim, pega um público não necessariamente muito limpo. E aí eu trouxe 2 pontos, que foi o grupo de Facebook, comecei a ler ali o grupo de Facebook, eu passei quase umas 5 horas lendo os grupos de Facebook, ver o que o pessoal está falando, muito o que Nicolas e Vitor falaram, né, de ter essa questão qualitativa, de entender o que o meu cliente está falando, o que o meu cliente quer. E aí eu comecei a isso, e eu também comecei a pegar os dados, né, as métricas e tal, e eu cheguei num dado muito interessante, assim, é um dado ruim, né, de certa forma, que basicamente até o ano eles tinham conseguido 150 clientes novos e saíram 100. Então, assim, juntando essas 2 coisas, eu consegui convencer a eles que o foco, talvez, não, o foco não seja a aquisição agora. Vamos pensar em estratégias maiores de marketing, em outras vertentes, em fazer blog, em redes sociais, em fazer, sei lá, uma newsletter focada nos problemas de quem tem provedor, enfim, coisas mais simples assim. Evoluir até um podcast, inclusive, que está em planejamento, mas principalmente essa questão do churn, porque o que eu entendo do growth, eu estou muito no marketing, né? Não, eu estudei bastante growth, mas não consegui aplicar o growth como um todo, né? Pensar em CS, pensar em venda naquela, eu gosto daquilo que o HubSpot fez, naquela engrenagem. Então, meu foco é muito no marketing, mas eu tento sempre trazer essa questão, né? Quando eu trouxe o churn para eles, mostrando que se eles conseguirem focar no churn, diminuir o churn, pensar na retenção, o que é que o cliente dele está fazendo, e menos na aquisição, eles iam ter muito mais rentabilidade. E aí o marketing conseguir trabalhar de uma forma mais tranquila. Porque eles estavam, assim, uma equipe muito estressada, porque tentava fazer aquisição via tráfego pago, com foco, assim, 90% em Meta Ads, não conseguia resultado, a equipe do marketing ficava extremamente estressada e não conseguia pensar em outras coisas. Então, eu consegui driblar essa questão da aquisição, desse foco excessivo em aquisição, dessa forma. Porém, isso é raro. Eu dei um exemplo bom, né? Mas eu tenho vários exemplos que eu não consigo tirar esse foco da. Assim, obviamente tem que ter aquisição, não é isso, mas sempre que chega um cliente novo para mim, eles sempre buscam o máximo. E aí vamos investir quanto em tráfego pago? Vamos investir quanto é que a gente consegue fazer aquisição? E aí eu sempre tento conversar para pensar em outras vertentes do produto da empresa, né? E aí eu queria essas dicas, assim, queria entender de vocês, o que é que vocês passaram, se vocês passaram por situações de entrar numa empresa nova, ou ter um cliente novo que tem um foco muito grande em aquisição, e como vocês conseguiram mudar esse foco para pensar de uma forma mais sistêmica mesmo da empresa, do produto, e conseguir melhores resultados. Ramon, qual que é o ponto? Depende da estrutura. Porque o que que acontece? Eu já quis atuar na retenção, mas quando isso está coberto por alguém, na DRE da empresa vai ter um centro de custo de expansão e renovação, que já está sendo pago, entendeu? Então vamos supor que você tem executivos de contas, account manager, alguém responsável pela fidelização e manutenção. Então, às vezes você pode ter muita objeção porque já estão gastando um dinheiro para isso e deveria estar sendo bem feito. Então, às vezes que eu entrei e tentei entrar ali, a partir do momento que eu entendi isso,
fica mais claro, eu entendo porque o ponto da aquisição ser mais forte em alguns casos. Porém, se não tiver, eu acho que uma maneira de entender qual que são os objetivos, então, o seu objetivo é o quê? É receita? É receita. Pode ser de qualquer jeito? Pode ser de qualquer jeito. Aí, então, se a meta é de receita, pode ser na base, não pode? Então, beleza. Então, aí você pode ir seguindo assim. Então, eu acho que conseguir apontar esse canhão de growth, de geração de demanda para expansão, cross-sell ou aquisição, depende muito do momento, né? Então, mas eu só ficaria de olho porque, por mais que você enxergue que tem um potencial, a pessoa que tem a empresa, ela já tem um histórico com a base, já vendeu e tudo mais. Por isso que ele às vezes vai ter objeção com você, tipo, tá, não, mas eu que vendi os contratos, eu já sei as pessoas. Por mais que você ajude, na cabeça da pessoa vai estar meio assim, entendeu? Então, agora, quando é uma empresa muito grande, né? Tipo o cenário até um pouco do Nicolas e outros casos, a empresa é tão grande, cara, que tem muita gente para falar ainda, para conhecer, áreas para entrar, e as pessoas conseguem entendendo um pouco com mais clareza. Então, eu acho que a dica aqui é entender qual tipo de receita e por que a receita, né? Às vezes tem um motivo de ter new logo também. Então, eu quero novos porque o LTV da base está acabando e eu não tenho outro produto, eu não tenho oportunidade de expansão. Então, é entender um pouco porque, de fato, tem muita demanda reprimida, mas as empresas já têm muito contexto de base, entendeu? Então, por isso que elas têm um pouco de aversão nesse tipo de trabalho. Então, essa meu aprendizado, mais do que uma recomendação, é como eu enxergo e o que eu vivenciei ali. Então, mas já tive gente que amou, assim. Então, pô, não, vamos tentar abrir outras áreas, outras frentes, outros produtos dentro da base. Então, é entender um pouco da estratégia da empresa, igual a dica do Nicolas lá no começo. Então, o objetivo é receita ou é nova receita? Ah, não, é receita, é dinheiro. Então beleza, então você tem mais opções. Ah, não, é nova receita. Aí você está mais limitado e vai ter um trabalho mais complicado também. Eu passei por isso recentemente aqui, só dando um exemplo prático, que eu trabalho em uma empresa grande, né? Tem uma cartela grande de clientes, e o pessoal achava que sabia exatamente quantos clientes de alto potencial eles tinham na base, mas na verdade eles não sabiam. Então, o que a gente fez para poder abrir a possibilidade de pensar nisso, né? E de levar isso para alta direção, né? A gente pode colocar assim. Eu me juntei com um diretor comercial que é novo também na empresa, né? E a gente fez um estudo da base. Falou, ó, a gente tem tantos clientes aqui. Quantos desses clientes aqui eles investem mais de X milhões de reais durante o ano em desenvolvimento de software, que é o nosso caso, né? Aí a gente realmente fez uma pesquisa ali, um negócio foi bem profundo, né? E, pô, a gente descobriu que tinham ali, sei lá, vou colocar um número aqui aleatório, 9 clientes que tinham alto potencial e a gente não estava faturando nada perto do potencial desses clientes, entendeu? Para a gente estava faturando muito, já tinha chegado na tampa, mas perto do que os caras investiam em desenvolvimento de software anualmente, não era nada. Dava para a gente expandir muito mais, né? E a gente levou esse plano, falou, ó, a gente não vai deixar de ter a estratégia de new logos, só que a gente vai mudar um pouco. A gente vai focar mais esforços aqui para a expansão, porque a gente já tem esses grandes clientes na base, eles já investem, a gente já tem um bom relacionamento, né? É questão de fazer aqui, de trabalhar um pouco mais para expandir, né? Então, isso traz uma clareza. Fala, olha, se esse cliente aqui tem potencial para tanto, a gente fatura isso aqui. Você realmente quer deixar esse tanto de dinheiro na mesa? É mais ou menos desenhar para a pessoa, né? A pessoa fala, óbvio que não, né? Então vamos seguir, vamos tentar por esse caminho. Mas tem o lado que o Vitinho colocou agora, que às vezes a pessoa já tem todo o contexto ali, já fez esse estudo, aí realmente é um outro cenário. Maravilha, Perfeito, obrigado. Valeu, Ramon, obrigado também. Gente, estamos muito avançados no horário, eu vou precisar seguir aqui para finalizar, mas queria agradecer quem ficou até o final, Tati, Marcelo, Ramon, obrigado aí por estar assistindo a gente, todos que tiveram que sair por algum imprevisto, ou quem vai assistir depois, nosso muito obrigado também. Vitor, Nicolas, obrigado, e Mayra também aí por estar fazendo essa oportunidade para nós, estarmos trocando aqui sobre o Growth B2B. Até uma próxima oportunidade, gente.